Oi, segundo ano. Hoje eu tô tentando, eu recebi as respostas de vocês, os comentários de vocês, tá? Eu tô tentando reorganizar as coisas pra gente melhorar nessas aulas remotas, né? De vídeo, aula vídeo. Primeiro, então, vou voltar a fazer mais aulas com os slides, né? Pra vocês. A maioria respondeu que é melhor. Sobre o áudio, eu e o Vitor conversamos, eu consegui aumentar esse áudio para vocês ouvirem melhor as minhas explicações, tá? E a outra questão é dentro das perguntas que eu coloquei o formulário de resposta para vocês, porque vieram perguntas, né? Por que eu uso o formulário e o Google Sala de Aula? Eu domino melhor o Google Sala de Aula, tá? Se alguém tiver alguma sugestão específica, pode me mandar, mas eu escolhi da atividade que vocês têm que fazer para ter a presença, pelo Google Sala de Aula, eu acesso mais rápido no celular, eu domino mais esse tipo de aplicativo, então eu optei por ele. Mas a gente também precisa desse feedback de vocês, o Vitor me pediu para fazer essas perguntas sobre como que foi essa aula, né? Quais os critérios que vocês têm do que precisa melhorar, do que foi bacana. Então eu fiz no Google Forms, mas eu não domino tanto. O que eu tô fazendo a partir dessa semana, então, para vocês? No próprio Google Sala de Aula, vai ter o link, é só clicar no Google Form, depois da atividade, é clicar no link, responder e acabou. Então, precisa entrar só no Google Sala de Aula, tá? Para responder as questões sobre como que está sendo essa aula também. Sobre o próprio Google Sala de Aula, nos comentários em cada atividade, as perguntas que vocês tiverem, que vocês acham que é direcionada para o grupo, que alguém pode ter sobre a atividade, por exemplo, propriamente dita, vocês podem jogar nos comentários gerais, que aí eu respondo e quem tiver dúvida tem o acesso para ler também. E acaba tendo maior esclarecimento para fazer a atividade propriamente, né? E a outra questão, se for sobre a forma como vocês responderam, muitos me perguntam, eu não sei se eu escrevi certo, como que foi a forma que eu respondi. Então, pode colocar no particular, conforme eu vou abrindo as respostas de vocês, eu vou dando o feedback de, fica tranquila, a resposta foi dentro do esperado, você tá com a participação na aula de hoje, tá com presença, as dúvidas que vocês colocarem, eu mesma, na primeira semana, tinha pensado na semana passada de responder dúvida por dúvida, mas ficou caótico para eu conseguir me organizar em cada aula responder 50 perguntas. Não são 50 todo mundo que responde, mas que seja 30, que seja metade, 50%, 25%. De cada aula, são 8 aulas por semana que eu dou, então 8 vezes 30, quanto que é, né? 240 perguntas, é muito difícil de responder. Então, o que eu vou fazer? Durante todo o início da próxima aula, eu vou tentar fazer uma retomada das questões que foram colocadas e aí a gente entra no próximo, tá? Sobre o Brunner, muitos ficaram com dúvidas sobre o método, eu tentei explicar ali, acho que vocês viram no completo, o geral, de que ele conta sobre esse desenvolvimento, o ensino pensado a partir do desenvolvimento, ser programado, ser elaborado a partir de que fase do desenvolvimento aquela criança tá, como que ela conhece o objeto do conhecimento, né, como que ela reproduz aquele objeto do conhecimento, e a partir disso criar protocolos, criar propostas, né, separar material, resolver quais vão ser as perguntas, como que isso vai ser trabalhado. Então, dentro disso, eu tentei responder lá no próprio Google Sala de Aula. O que continuou em dúvida, fiquem tranquilos. Quando a gente voltar para a aula presencial, nós vamos fazer uma retomada de tudo. E, a partir de agora, todas as aulas, principalmente agora, teoria do desenvolvimento cognitivo do Piaget, né? Então, as aulas de psicologia da aprendizagem e psicologia escolar,
eu já determinei, eu já elaborei, alguns me perguntaram, já coloquei no grupo, vão ser aulas divididas. Então hoje a gente não vai estudar toda a teoria cognitiva do desenvolvimento cognitivo do Piaget, tá? A gente vai separar, vai tentar esclarecer, formar, apresentar os conceitos de uma forma, de diferentes formas, né? De uma forma clara, e de novo, para que vocês possam entender esses conceitos. A partir disso, semana que vem, a gente estuda outros conceitos. Por exemplo, do desenvolvimento cognitivo do Piaget. A gente vai estudar essa semana, hoje, sobre o que ele coloca como a estruturação, o que contribui com a estruturação mental em todos os estágios do desenvolvimento. Assimilação, acomodação e equilibração. É isso que a gente vai estudar. Aí, semana que vem, a gente estuda os estágios do desenvolvimento. Tá? Então eu espero que isso ajude um pouco vocês, mas continuo falando. No Google Sala de Aula, no comentário vocês podem colocar, tá? Na avaliação do formulário de avaliação vocês podem comentar também, tudo bem? E aí a gente vai tentando seguir e melhorar. Agora que eu vi, eu adaptei, mas eu esqueci de mudar o ano. Na hora que eu colocar para vocês no portal, o PowerPoint propriamente livre da minha fala, eu coloco que é 2020, tá? Me desculpem não ter visto isso antes. Bom, então vamos entrar para o estudo da teoria do Piaget propriamente, né? Então, o desenvolvimento cognitivo, apresentando um pouquinho o Piaget, que vocês já me ouviram falar, que é o Piaget no céu e o Lino na terra, é a minha referência teórica principal, tá? Então, vou tentar passar para vocês ao máximo nessas aulas também, diferentes formas para vocês entenderem a partir das possibilidades de vocês, da realidade, do que vocês conhecem, os termos que vocês conhecem, então, que sejam de formas variadas para atender a maioria de vocês, tá? Primeira coisa, já falei para vocês, né? O Piaget era um suíço. Ele nasceu em 1896, morreu em 1980 em Genebra, né? Ele era um teórico inovador propriamente, ele era biólogo a princípio, né? E aí pesquisando também, já falei para vocês, de um lago em Neuchâtel, aos 18 anos, ele começou a pensar como que era o desenvolvimento de um peixe específico que tinha ali, isso disparou a curiosidade nele de tentar entender então como que era o desenvolvimento humano. Tá? Agora a gente vai fazer uma pincelada na teoria de Piaget, tá? Porque no desenvolvimento, na psicologia do desenvolvimento 2, no segundo semestre, a gente vai se aprofundar bastante no Piaget, tá? Então fiquem tranquilos também, tá? A gente vai estudar, então, até como eu falei, não é pela psicologia do desenvolvimento da criança, de autoria própria do Piaget, nós vamos usar como base o livro, continuar usando o livro que eu já mostrei para vocês, Teorias de Aprendizagem, né, de Marco Antônio Moreira, e ele apresenta uma pincelada de cada um. Então, na psicologia da aprendizagem, essa aula hoje, a gente tem usado a base teórica, né, a base de estudos de livro para poder estudar, dar essas pinceladas nesses autores, tá? O enfoque, né, a coisa que o Piaget colocou como um desafio de estudo dele foi o desenvolvimento cognitivo. Como que acontecia o desenvolvimento, como que acontece no ser humano o desenvolvimento cognitivo. Diferente do que muita gente diz, tá? O Piaget não ignora os fatores sociais nesse processo do desenvolvimento. Isso eu acho que vocês também já me ouviram na sala, né? Então, o Piaget, ele coloca o desenvolvimento humano e ele traz esse conceito de cognitivo. O que é essa cognição, esse pensamento? Tá? Como que é a evolução dessa forma de pensamento no ser humano. É isso que ele coloca como principal, que é nomeado por ele como epistemologia genética. Qual que é a origem do pensamento humano e como que ela se desenvolve. Não é genética de genes, tá? É qual que é a origem do pensamento e como que ele se desenvolve na espécie humana. E ele, então, considera não só as questões biológicas,
como muitas vezes foi dito sobre o Piaget, erroneamente. O Piaget considera muito as questões afetivas e sociais nesse processo de desenvolvimento. Isso a gente vai aprofundar na Psicologia do Desenvolvimento 2, tá bom? Vamos lá. Então, ele é conhecido, e aí esse desenvolvimento cognitivo, que aí não é só cognitivo desenvolvimento humano, né? Ele apresenta isso em 4 estágios: sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal, né? Só que esse desenvolvimento, e aí é essa parte que a gente vai estudar essa semana, esse desenvolvimento em cada estágio, essa forma de pensamento, ela acontece, ela é processado, o pensamento sobre o objeto do conhecimento, ele é processado a partir de 3 termos, com a busca, né, de evolução do pensamento, ele acontece dentro de 3 termos principais em todos os estágios: assimilação, acomodação e equilibração. Então é isso, a gente vai dar essa pincelada no que é esse processo mental que o ser humano faz a partir de assimilação e acomodação em busca da equilibração. Isso que a gente vai estudar essa semana. E semana que vem a gente dá a pincelada sobre os estágios do desenvolvimento do autor, tudo bem? Então, assimilação, acomodação e equilibração, né? O que são esses termos do Piaget? O que é assimilar, acomodar e equilibrar, né? A equilibração, e até é uma parte importante que eu sempre falo, a equilibração, ele usou esse termo equilibração e não equilibrar, como que o sujeito equilibra mentalmente o conhecimento. Ele colocou no sentido de equilibração, o ão é de que isso é em continuidade, isso não acaba. Ao longo da vida existem os processos mentais de equilibração sobre o objeto do conhecimento, tá? Isso é a base principal dessa busca de conhecimento, de adaptação ao meio, de conhecimento sobre os objetos do meio em que está inserido. Então, mais uma vez falando, o quanto que o Piaget considera importante o meio social, o meio em que está inserido o indivíduo para esse processo de desenvolvimento, tá? Não há equilíbrio. Quando não há equilíbrio é que ocorre o desenvolvimento. Tá. Essa condição é uma coisa importante que ele coloca. A desequilibração, quando não há o equilíbrio, é que ocorre o desenvolvimento. Por quê? Quando está tudo equilibrado, quando eu tenho os processos mentais, equilibração são os processos mentais sobre o objeto do conhecimento. Quando o objeto do conhecimento está equilibrado, eu já sei, isso é um livro, eu abro, eu leio, eu interpreto o que está escrito aqui, está tudo equilibrado aqui, então não está ocorrendo o desenvolvimento. O que acontece que desequilibra, que causa dúvida, que causa pergunta, que causa uma busca de informações para poder organizar mentalmente e que vai promover isso que vai promover o desenvolvimento, tá? Então isso é uma coisa muito importante que o Piaget coloca. É a partir da busca de equilíbrio, ele coloca, que se consegue, que se constrói, que se promove o pensamento lógico. Tá? A evolução do pensamento, ele coloca um pensamento mais simples, uma forma de pensamento mais simples, para uma forma de pensamento mais complexa. E isso acontece a partir da busca pela equilibração sobre o objeto das informações sobre o objeto do conhecimento. E essa busca da equilibração, ela acontece a partir da assimilação e acomodação. Tá? O que é assimilação? A assimilação é o indivíduo organizar esquemas mentais que traduzem, que trazem as informações sobre o objeto do conhecimento. Então, o que é assimilação sobre o livro, por exemplo? Isto é um livro. Isso eu já falei bastante para vocês também, né? O que é livro? Livro é uma coisa de folha, que as folhas são juntas, né, de um lado, e aí ela tem uma sequência para ler. Isso é um livro, ok. Se eu pegar um livro
deste tamanho, né? Então, isto é um livro, ele tem uma capa, ele tem folhas, ele traz informações sobre algum tema importante. Ah, tá, então eu estou assimilando, eu estou guardando informações sobre o objeto do conhecimento, tá? Então, quando ela incorpora essa realidade desses objetos do conhecimento, é que ela vai assimilar os objetos o objeto do conhecimento propriamente, tá? A grande questão da diferença de assimilação é que a assimilação não se modifica, ela traz aquelas informações sobre aquele objeto do conhecimento. O conhecimento, ele que tem a realidade, ele não é modificado pela assimilação. Então, por vezes, a criança não consegue, o sujeito, né, assimilar algumas informações de algum outro objeto. Como, por exemplo, eu mostrei esse livro, que é diferente, né? Então, se a criança vê livros de criança, que são com histórias, ilustrações, né? Tem lá o livro do Patinho Feio. Então, tem a galinha colocando o ovo e nasce os pintinhos. Dentro disso tudo, a pata, né? Chocando o ovo, nascem os patinhos. É muita imagem. Então, para uma criança, aquilo é um livro. Se ela olhar um livro como esse da teoria da aprendizagem, aquilo vai acontecer o quê? Isso é livro? Não tem nenhuma imagem. Isso vai disparar o que eu falei que era tão importante, que é essa desequilibração do objeto do conhecimento. Então, o livro não é só aquilo que ela conhecia até determinado tempo como livro. Ele tem outras possibilidades. Então, o que é a acomodação? É reestruturar as informações assimiladas sobre um objeto do conhecimento. Então, o livro não é só o que tem desenho, é o que tem informações sobre um tema específico. Um outro exemplo que eu uso bastante também com criança, para a gente entender, que eu acho mais claro, é sobre animais domésticos, né? Então, uma criança vê um cachorro, uma criança que nunca viu, né? É muito difícil isso, mas vamos hipotético, vamos imaginar. Uma criança que nunca viu um cachorro. Criança de 3 anos, sabe falar, e nunca viu um cachorro. E ela vê um Yorkshire pequenininho, né? E ela vê um bichinho peludo. Ai, mãe, que isso? Ai, olha, é um cachorro, ele faz au-au, ele tem filhote, ele mama, ele é um mamífero, ele tem 4 patas, ele come o tipo de ração específica, ele é carnívoro, ok? Ok. Então, esse é o bicho. Ela assimila essas informações sobre esse tipo de bicho. Aí, um outro dia, a mãe sai com a criança na rua e encontra um Rottweiler enorme. E aí, ela vai falar, mamãe, o que é isso? Porque ela viu um Yorkshire. Era um cachorro pequenininho. E aí, ela vai ter novas informações, ela vai assimilar essas novas informações. Olha, filha, um cachorro também pode ser grande, existe cachorro grande e pequeno. Vamos perguntar, vamos ver, esse também tem 4 patas, esse também tem rabo, esse também tem o mamífero, ele também tem filhotes. Então, é o tamanho dele que muda. E dentro de cachorros existem vários tamanhos, mas ele ainda é um cachorro. Então, ela vai acomodar, reestruturar essas informações do que é ser cachorro e vai entender que tem outras variedades, vai acomodar essas assimilações feitas, né? E a partir disso é que ela vai se abrir a outras situações. Por exemplo, aí eu tinha falado até de bichos domésticos. Num outro dia ainda, a gente vai sair na rua e encontra de novo uma dona de um gato sentadinha na praça fazendo carinho no gato. Mãe, esse é o cachorrinho, ó, ele é um pequenininho também, mas ele, mesmo pequenininho, ele também é cachorro. Não, filha, esse é um gato. Quais são as diferenças? Ele também é mamífero, ele também é 4 patas, ele também
tem rabo, ele também tem pelos, mas a prática de vida dele, de alimentação, é um pouco diferente, né? Ele toma mais leite, ele é mais independente, ele tem algumas outras características diferentes. Ah, tá. Então eles são diferentes. Sim, eles são cachorro e gato, mas eles são conhecidos como uma coisa igual. Você tá certa que eles são parecidos. Eles são bichos domésticos no tempo de hoje. Opa! Então agora ela tem uma informação mais complexa ainda. O que é bicho doméstico? Não entra só cachorro. Entra, por exemplo, gato também. E aí ela vai, a partir disso, reestruturando, reorganizando as informações assimiladas. Então, isso é acomodação, tá? Reorganizar mentalmente as informações que já foram trazidas, que já se tem sobre o objeto do conhecimento. Isso é uma capacidade de modificação, é isso que proporciona a capacidade de modificação das estruturas mentais, tá? É como ela parte de uma forma mais simples, o que eu estava falando, para uma forma mais complexa. E isso nós vamos ver como que ele coloca nos estágios. Mas dentro de cada estágio, para assimilar, acomodar, para equilibração aconteça sobre os objetos de conhecimento, são de formas a partir de uma relação com o objeto que é diferente. Por isso que ele coloca o nome dos estágios, e a gente vai estudar depois o nome dos estágios, o porquê do nome dos estágios. Mas em todos os estágios existem uma desequilibração mental e que ela vai acontecendo ao longo da vida em busca de assimilação e acomodação, de se organizar de uma forma mais complexa, de uma forma superior de desenvolvimento mental. Tudo bem? Por meio das acomodações, é isso que eu tô falando, que se dá o desenvolvimento cognitivo. Então, se o meio, isso é uma coisa importante, pensando na psicologia da aprendizagem, que é esse o tema que essa disciplina que a gente está estudando, o Piaget agora, né? Se não existe um problema, essa é a parte principal da teoria do Piaget, se não existe um problema, uma situação, problema, uma questão, aí é que disparam as dificuldades de ter esse processo de desenvolvimento. Ele precisa de um problema para buscar formas de resolver esse problema, de assimilar, de acomodar e, a partir disso, reequilibrar as informações sobre o objeto do conhecimento, tá? Então, isso é uma coisa muito importante. A definição específica da equilibração. Equilibração. Toda experiência é assimilada a uma estrutura de ideias já existente, de esquemas, podendo provocar uma transformação nesses esquemas. Essa transformação é isso que gera o processo de acomodação, de reorganização mental. Então, assimilar é trazer as informações sobre o objeto do conhecimento, né, esses esquemas de informação, e acomodar é reestruturar esses processos mentais sobre o objeto do conhecimento, tá? Então, existe um outro termo que ele usa, que é a equilibração majorante, é o ápice do conhecimento. Então, sobre bichos domésticos, o ápice do conhecimento, a equilibração majorante é o sujeito ter todas as informações de todas as possibilidades de bicho doméstico, tá? O que ele fala é que isso, a equilibração majorante, é uma ideia de que a gente tenha que atingir, né? Um ideal de que se deva atingir, mas é o mais difícil. Onde que a gente chega na equilibração majorante? O que a gente domina absolutamente? O ápice do conhecimento de um tema, todo o conhecimento sobre aquele tema. Isso é o que a gente quer atingir, não é o que existe propriamente. Eu não tenho uma equilibração majorante do Piaget, ok? Eu busco esse ápice do conhecimento do Piaget, mas eu ainda não tenho, espero não ter, para continuar desequilibrando e buscando mais assimilar e acomodar e dominar mais ainda a teoria de Piaget, tá? E aí que ele coloca esse desenvolvimento mental, ele acontece numa evolução de estágios, onde cada estágio tem a sua forma de ação sobre o objeto de conhecimento, de interação
sobre o objeto do conhecimento para que se possa assimilar, acomodar e equilibrar, né, equilibração sobre aquele objeto de uma forma mais complexa do que a do estágio anterior. Então, em cada estágio tem uma evolução mais complexa em relação ao estágio anterior. Mas isso não acontece também de forma abrupta. Olha, vou dar um exemplo. Os estágios do Piaget. Ele coloca que são sensório motor de 0 a 2 anos, pré-operatório de 2 a 6, 7 anos, operatório concreto de 6, 7 anos a 11, 12 anos e operatório formal de 12 anos, 11, 12 anos em diante. Ok? Então pronto, uma criança ela faz 2 anos no dia 5 de julho. Ela fez 2 anos, então agora ela saiu do estágio sensório motor e entrou no estágio operatório concreto. Pré-operatório, perdão. Não existe essa mudança brusca de um estágio para o outro. Existe um processo de evolução mental que acontece ao fim do estágio. A gente vai discutir isso no semestre que vem, fiquem tranquilos, mas é só que eu preciso que fique claro para vocês que a passagem de um estágio para o outro, ela vai acontecendo. Então, a criança, em alguns momentos, tem características e tem relação com o objeto do conhecimento de uma forma sensório-motora, mas ela já começou a apresentar em outros objetos, com outros objetos do conhecimento, uma relação pré-operatória, no sentido mental, né, do conhecimento. Então, ela está num processo de passagem de um estágio para o outro. É isso. Não precisa decretar que com uma certa idade aconteceu, tá? Isso a gente vai estudar melhor por que ele explica isso no próximo semestre. Mas que vocês guardem que a passagem de um estágio para o outro não é de forma abrupta, não é de repente, tá? Ela acontece aos poucos. Cada estágio tem uma característica predominante, tem uma forma de relação. Essa característica predominante é a forma de relação com o objeto do conhecimento. Então, no estágio sensório-motor, a gente vai estudar semana que vem, mas é para dar um exemplo. No estágio sensório-motor, qual que é a forma de relação principal do sujeito com o objeto do conhecimento? Sensorial e de motora, né? De relação, de pega, de levar para a boca, de domínio, de ficar sentado, de ficar em pé. Domínio motor de si mesmo e essa relação direta, sensorial e motora com o objeto do conhecimento. É isso que é a forma principal de relação com o objeto do conhecimento. Aí por isso que o Piaget até escolhe esses nomes para esse estágio, por exemplo, tá? Outra questão importante que ele coloca, a ordem dos estágios, ela é invariável, embora ela não seja, como eu já coloquei, marcada pelas idades, é a idade média, tá? Ela é uma ordem invariável. Primeiro é o estágio sensório-motor na evolução mental de todos. Segundo é o estágio todo mundo do mundo, tá? O segundo é o estágio pré-operatório. O terceiro é o estágio operatório concreto. E o quarto é o estágio operatório formal. Isso não é de forma diferente para cada um. A única questão é que é flexível. O que quer dizer flexível? Pode ser que uma criança, que um sujeito passou de forma muito rápida por um estágio. Pode ser que a criança, no estágio sensório-motor, a média de passagem do sensório-motor para o pré-operatório é por volta de 2 anos. Pode ser que a criança, já com 1 ano e meio, apresentasse muito mais características do pré-operatório do que do sensório-motor. Com 2 anos, ela já apresenta ainda características do sensório-motor, mas o que é dominante para ela em busca de equilibração sobre o objeto do conhecimento é as características do pré-operatório. Então, ela está no estágio pré-operatório, tá? Isso traz uma outra informação muito importante da teoria do Piaget. Uma criança, um sujeito, uma pessoa, não é porque eu, Ângela, espera-se que, né, já atingi o estágio operatório formal, que é a forma de abstração de pensamento sobre o objeto do conhecimento, calma que nós vamos estudar sobre isso, não quer dizer que eu já tenho essa forma de pensamento abstrato que eu não utilizo mais do sensório motor para a relação com o objeto do conhecimento,
tá? Muitas vezes a gente utiliza. Então, é a grande questão que a gente vai estudar, vai aprofundar na semana que vem, tá bom? Quais são as características principais de relação com o objeto do conhecimento, de busca de equilibração das informações sobre o objeto do conhecimento, mas que tem característica principal daquele estágio, mas não quer dizer que não reutilizem outras as características ou as ferramentas principais de outros estágios anteriores. Tudo bem? Pessoal, por hoje é isso, tá? Vocês vão ver, ó, o próximo slide é os estágios do desenvolvimento propriamente. Então, nós vamos entrar na semana que vem, tá? Como eu falei para vocês no formulário, vai estar o link do o Google Sala de Aula para vocês responderem a pergunta. Também no própria pergunta, logo embaixo, vai ter o link do Google Form, do formulário, para vocês responderem sobre quais foram os pontos positivos. Valeu? Melhorou o meu áudio? Melhorou a gente fazer essa forma mais pausada e mais profunda em várias etapas de cada teórico e não lançar um teórico de uma vez? Tudo bem? Eu espero vocês pegarem o link embaixo, fazerem as respostas, enviar, e aí a gente vai conversando e tentando melhorar também para a próxima semana, tudo bem? Ótima semana para todos, tchau, tchau.